Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Deméter, a deusa da fertilidade, da terra cultivada, dos seres humanos e dos animais, simboliza a própria Mãe Natureza, dadivosa na sua abundância, manifestada na germinação das sementes plantadas, no brotar dos vegetais, no nascer dos seres humanos e dos animais de todas as espécies, na fartura dos campos cultivados. Perséfone, sua filha, representa a própria semente que desce às profundezas da terra nos períodos de chuva para a hibernação periódica. Alimentando-se dos nutrientes da terra, as sementes brotam nos albores da primavera à superfície da terra, nutrindo com o colorido das flores e a maturação dos frutos e a existência dos que aqui vivem. Mantém-se sempre virgem, Perséfone, porque somente virgem, integral, pode a semente brotar, voltar à superfície da terra na forma de uma planta. Simboliza ainda Deméter o sentido do amor maternal que possui a natureza humana, a busca constante por toda parte da filha querida, o desespero pela sua sorte, ao violentar profundamente a sua natureza de deusa da fertilidade e tornar infértil a terra, único e extremo meio de conseguir sua filha de volta. É a plenitude do amor de mãe, o mais próximo do amor divino, poderosa força capaz até de romper as infernais barreiras e, semeando luz onde só há trevas, arrancar de lá um filho querido, transmutando pelo amor materno o karma que o envolve. A mãe é, pelo seu sublime amor, nos ensinos da sabedoria esotérica, a única pessoa que pode, sem atrair a carga cósmica para si, interferir benevolamente no karma de outra pessoa, do próprio filho ou filha, sem permissão expressa ou pedido deste. Isto enquanto o filho ou filha não possuir plena capacidade para o uso do seu livre-arbítrio, adquirida por volta dos 21 anos de idade. Essa limitação da faixa etária não permitiu que Maria, com todo o seu grande amor por Jesus, conseguisse transmutar o karma que o seu divino Filho, por livre arbítrio, assumira de toda a humanidade. Qualquer outra pessoa, todavia, pode interferir beneficamente na transmutação do karma de outrem, desde que, por este solicitado, cuja interferência pedida seja feita obedecendo-se a certos e determinados preceitos. Pode ainda outra pessoa, embora não seja mãe, interferir na transmutação benevolente do karma de outrem, sem que seja solicitado. Mas não deve fazê-lo, porque vai canalizar para si o karma da outra pessoa. Foi o que aconteceu com Jesus, o Cristo, em relação ao karma da humanidade. À entrada da boca do inferno, Hércules contempla o céu e pede ajuda ao Pai. Zeus, do alto do Olimpo, observa o Filho. Deus, do alto de sua onipresença, acompanha passo a passo todos os passos de seus filhos em suas caminhadas na terra. Entretanto, nem mesmo ele pode interferir no livre arbítrio de cada um, na escolha do caminho a percorrer. Somente quando Hércules curvou-se à magnitude do firmamento, a criação de Deus, e pediu ajuda ao Pai, pôde ser, por este, socorrido com a descida dos dois deuses, Atena, da sabedoria, e Hermes, do conhecimento,
para ajudá-lo na perigosa viagem. Porque os dois deuses, Atena e Hermes, acompanham Hércules veladamente. Porque um deus jamais pode descer aos infernos. As sutis energias, vibrações dos altíssimos planos divinos nunca se misturariam às vibrações densas dos inferiores planos infernais. Representam ainda os deuses a luz da consciência cósmica que ilumina como um clarão todos os lugares por onde incide. O inferno é um lugar de permanentes e eternas trevas. A presença ali dos deuses, um clarão a iluminar todos os cantos, eliminaria as trevas. Portanto, extinguir-se-ia o inferno, ato em tudo contrário ao equilíbrio das leis cósmicas no atual estágio da humanidade. A companhia a Hércules dos dois deuses Atena e Hermes, sabedoria e conhecimento, de maneira velada, significa que Hércules foi protegido pela sabedoria e pelo conhecimento adquiridos à medida em que vai galgando os vários degraus na escada da evolução espiritual, inclusive no aprendizado de iniciação nos mistérios de Eleusis. Ele não se sentou, como fez Teseu, na cadeira do esquecimento que Hades lhe ofereceu. Não comeu do trigo que Hades espertamente lhe oferecera. Manteve-se silencioso à inquisição de Hades, que muito bem sabia quem era Hércules, e somente perguntou para colher mais informações numa atitude típica dos espertalhões. Porque Hércules aprendera na iniciação dos mistérios eleusinos que se comesse um grão daquele trigo, não mais sairia dos infernos. Se sentasse naquela cadeira do esquecimento, estaria ali eternamente preso. Conservara-se silencioso ante o interrogatório de Hades, porque também aprendera que muito se deve ouvir e pouco falar, que as forças malévolas não penetram os pensamentos humanos, mas captam as humanas intenções pelas palavras pronunciadas. Ele aprendeu o lema ensinado nas escolas esotéricas, que é saber, ousar, agir e calar. Ele vai direto e aborda Cérbero, porque sabe que as forças inferiores, ali representadas pelo cão Cérbero, não são reais, são meras aparências, e sucumbem à presença luminosa do saber com conhecimento, do ousar pela força da fé, do agir com amor e do calar com sabedoria. Tais componentes Hércules usou como um verdadeiro mestre em todos os contatos e atos praticados no inferno. Aquela atitude firme e de destemor perante Hades, acostumado a ver tremerem de pavor todos quantos à sua frente passavam, desestabilizou de tal forma o poderoso senhor de Hades, a ponto de ele pensar erroneamente que Hércules não venceria desarmado Cérbero, e permitir um verdadeiro absurdo para um ser com a esperteza dele, que a entrada ou principalmente a saída do inferno ficasse desguarnecida. Na presença da verdade, a mentira se enfraquece. Usou Hércules a sabedoria quando foi diretamente a Cérbero e, sem demonstrar medo, delicada e amorosamente com ele conversou. Num ambiente de permanente violência como só aquele, o tratamento atencioso e afável dispensado a Cérbero o surpreendeu e por um instante confundiu as densas energias que ali permeiam. E Hércules, sem outras armas, conquista e vence Cérbero, transformando-o num dócil e inofensivo cachorro de madame. Não são seres, são sombras, segreda Atenas a Hércules. A descida aos infernos é uma volta ao passado dentro de si mesmo que todos os seres humanos terão de fazer. É uma verdadeira iniciação nos caminhos da sabedoria cósmica, quando a consciência humana, na mais profunda reflexão, remove todo o lixo do subconsciente e faz dele brotar, da lama podre, toda a imensa sujeira guardada no mais profundo do ser.
o julgamento das nossas ações perante Hades, o Senhor dos Infernos, é um julgamento de nós mesmos, feito pela nossa própria consciência em sua mais pura essência, reflexo do nosso eu superior, da centelha divina que todos nós temos, que tudo sabe e rigoroso juiz exara a mais justa sentença. Tal julgamento se realiza nos mais densos subplanos do plano astral, o plano das emoções. Ali são estas gigantescamente ampliadas, transformando no maior suplício qualquer remorso que acompanha o ser humano no plano astral após a morte por atos e ações praticados em vida contrários às sagradas leis cósmicas. Os gritos alucinantes, fortes gemidos, choros e lamentos das sombras que Hércules ouvia no seu caminhar pelas estreitas e lamacentas passagens do inferno são um reflexo do remorso, ampliado muitas vezes, que pesa na consciência, na alma dos seres humanos, nas sombras subterrâneas do seu próprio julgamento. Remorsos, é bom sempre lembrar, enormemente aumentados pela energia das emoções que regem o plano astral, o plano das emoções. Hércules, descendo aos infernos, deu um mergulho no mais profundo do seu próprio ser, no mais recôndito de sua consciência, e lá dentro enfrentou o seu próprio juiz, o temido Hades, o guardião do umbral, e o encarou com destemor frente a frente. Como um ser humano, cumprindo os mandamentos da grande lei, desceu aos infernos e, como um postulante à suprema ascensão da imortalidade, conheceu os sombrios meandros de suas urdiduras. De lá voltou com mais esta iniciação e pôde, novamente, contemplar o céu, após haver cumprido vitoriosamente a missão que lhe foi imposta e trazer, acorrentado e submisso, Cérbero, o terrível guardião dos infernos. Contam os teosofistas que Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, autora da célebre obra Doutrina Secreta, amanuense dos mestres ascensos, quando descera aos mundos inferiores para enfrentar o seu próprio julgamento, um extraordinário fato aconteceu. Enquanto seus discípulos reúnem-se preocupados com a sorte dela, veem precipitar-se, cair sobre a mesa onde se reuniam, um bilhete assinado pelo mestre espiritual Serapis Bey, que dizia: "A vossa irmã vai enfrentar o mais terrível habitante dos mundos inferiores, o guardião do umbral. Se ela conseguir enfrentá-lo e sair dele, estará salva. Se não, ela ficará por lá. Nós não podemos fazer nada, mas vocês podem. Vocês podem envolvê-la com muito amor, porque nessas regiões o amor brilha como a luz. Pode rodeá-la e ela terá forças para enfrentar. Ela vai olhar de frente e os olhos deles são tão poderosos quanto os dela." E Helena P. Blavatsky desce para o tremendo julgamento. Algum tempo depois, um novo bilhetinho volta a aparecer. "A vossa irmã venceu." Tais fatos têm comprovação. Os bilhetes existem e encontram-se no Museu da Sociedade Teosófica, afirmam os teosofistas. E o que é o morador do umbral? É tudo aquilo que cada um de nós fez e plasmou durante as vidas. Torna-se uma página igual a nós. E se nós somos poderosos, ele é, portanto, igual em poder. Helena Blavatsky ia enfrentar tudo o que ela plasmou. Mesmo sendo uma discípula do Mahatma, desceu ela ao submundo de sua consciência, ao seu mais inferior estado. Essa é a inapelável sentença que todos os seres humanos têm que cumprir, cujo veredito será o reflexo do amor que semear durante as vidas na Terra. Amor que, nascido do coração, faz brilhar a luz da evolução espiritual, amar o próximo como a si mesmo. Este difícil ensinamento, deixado pelo grande Mestre Jesus, se fielmente cumprido, ele sozinho
tornaria desnecessário tudo mais que já foi dito, escrito, discutido e propagado por todos os tempos, como ensinamentos para a salvação eterna. Amando o próximo como a si mesmo, estaria o homem praticando tudo o que todas as tradicionais religiões em todos os tempos vêm ensinando. Amando o próximo como a si mesmo, colocar-se-ia o homem na condição de quase um Deus. Ensina a fraternidade dos guardiães da chama que o ser humano pode livrar-se desse enfrentamento do morador do umbral, seu próprio julgamento, usando os ensinamentos contidos no relógio cósmico ensinado por Maria, mãe de Jesus. Ao aplicar tais ensinamentos, ensina a fraternidade, o indivíduo identificará, numa busca do autoconhecimento, todos os seus vícios, defeitos e limitações, responsáveis pela formação do seu karma nas várias encarnações. Desenvolvendo ele, a partir daí, um sistematizado trabalho de autotransformação, também baseado nos mesmos ensinamentos, aqueles aspectos negativos seriam transmutados, transformando-se cada um nas qualidades divinas correspondentes. O orgulho seria transmutado em humildade, o ódio em amor, o egoísmo em altruísmo, a intransigência em compreensão, etc. Usando fervorosas invocações à chama violeta, constantes repetições de mantras, decretos e pedidos, dar-se-ia então a transmutação do karma, livrando-se assim aquela alma desse tão temido julgamento. Hércules salva Teseu do inferno. Se fizeres o bem, colherás o bem. Esta é a lei cósmica. Teseu, na juventude, salvara Hércules do suicídio. Quando este, após o acesso de sua loucura, volta à lucidez e descobre, desesperado, ter matado esposa e filhos, resolvera suicidar-se. Teseu habilmente o demove da sinistra intenção. O suicídio é considerado pelas leis cósmicas um dos mais hediondos crimes. O corpo humano é como um templo sagrado, entregue ao homem para ser protegido e guardado. Com o suicídio, torna-se aquele ser humano uma espécie de depositário infiel, gerando karmas densos e que somente poderão ser resgatados em futuras encarnações. Tal penalidade não incide somente no ato único de exterminar a vida. Por extensão, abrange quaisquer hábitos ou atos que possam enfraquecer o corpo, facilitando o acesso da morte, uma deformação da vida que é uma qualidade divina, tais como bebidas alcoólicas em excesso, o fumo, vida desregrada, drogas, etc. Teseu livrou Hércules das sérias penalidades geradas pelo suicídio, e muito tempo depois, Hércules livra, literalmente, Teseu dos infernos. Outro ensinamento que nos leva a refletir em como agem os deuses na ajuda e proteção aos seres humanos. A deusa Atena, da sabedoria e da justiça, protetora dos heróis gregos, sabia que Teseu estava prisioneiro no inferno. Sendo uma deusa, luz, ela não podia descer aos infernos, trevas. Acompanha veladamente Hércules e o conduz pelos corredores do inferno para salvar Teseu. Hércules já havia enfrentado Hades, obtido deste autorização condicionada para levar Cérbero, e nada mais o poderia ter motivado a conhecer as dependências do inferno que ele já sabia serem de dor e de sofrimento, causadores de grandes constrangimentos. Deus escreve certo por linhas tortas, diz a sabedoria popular. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.